Todo mundo carrega um espaço que não sabe nomear. Às vezes é ansiedade, às vezes é cansaço, às vezes é só aquele silêncio que ninguém entende. Neste especial do Geração, reunimos conversas reais sobre o que acontece dentro da cabeça, longe do Instagram, longe das aparências. Aqui você vai ouvir histórias de medo, colapso, autocobrança e, principalmente, sobrevivência. Não é sobre fraqueza, é sobre humanidade. Seja bem-vindo ao primeiro especial da nossa retrospectiva, O Grito Silencioso. Cê sabe quem é? Geração papo reto, vida real. Cê sabe quem é? Mas assim, existe uma parada que quando você tá só com você, você tem aquela vontade de fazer. Existe uma coisa que te mexe, existe uma coisa que te move, que esquenta o teu coração, sabe? E pode ser qualquer coisa, velho. Ou pode ser querer ser um criador de conteúdo, pode querer ser um DJ, pode querer ser um skatista, pode querer ser um jogador de futebol, pode querer ser um desenhista, né? Pode querer ser um policial, né? Existe uma coisa que quando você faz aquilo te completa e você sai do espaço-tempo. Sabe aquela coisa que você faz que esvazia a mente, você já nem sabe mais quantas horas passaram, mas você estava fazendo aquilo? Muito provavelmente esses momentos são a vida mostrando para aquele jovem que o caminho de maior potencial dele é aquele mesmo. Aquilo, quando ele saiu daquele tempo e espaço e simplesmente não viu, estava tão entretido naquilo que nem parece que se passaram horas, é justamente um sinal da vida falando, nossa, você aqui é o seu caminho de maior potencialidade. E quando eu falo maior potencialidade, a maior potencialidade de felicidade, a maior potencialidade de realização, a maior potencialidade de abundância financeira, a maior potencialidade de saúde, a maior potencialidade de se sentir completo. Corpo, mente e alma. Exatamente. E aí você imagina quando você achar aquilo, alguém fala, não é aí. Não é aí. Tá me ouvindo? Você não vai ficar aí. Então tudo bem. Alguns jovens vão falar, não, tá, tudo bem, o que você quer que eu faça? Mas outros vão gerar uma revolta absurda. Muitas vezes, né, hoje a gente vê tantos casos de adolescente que se matando e... Tem muito isso hoje. Cara, por situações que muitas vezes se aquela voz dentro dele tivesse sido ouvida... É falta de conexão com ele mesmo, né, cara? Ele não entender o que eu tô fazendo aqui nessa vida. Exatamente. Porque esse vazio que leva as pessoas a terem ansiedade, crise de pânico e até cometer um suicídio. Exatamente. E uma outra dica que eu deixo é, a felicidade ela não tá no destino, a felicidade ela tá no caminho. A felicidade... E por que eu digo isso? Porque o que fez eu me perder no meio do caminho e fazer umas merdas foi justamente me focar só no destino. E aí, em vários momentos ao longo dessa fase, eu passei por uma crise existencial fodida, porque eu não conseguia entender... Coisa de adolescente, né, brother? Normal, tranquilaço. Eu não conseguia entender o porquê que eu tinha tudo. Eu tinha o dinheiro, eu tinha a fama, eu tinha o status, eu tava tocando em todos os lugares. E mesmo assim, eu não tava felizão, eu não tava feliz. Tinha às vezes que eu acordava num apartamento que eu comprei com 20 anos de idade, reformei do jeito que eu queria, sentava na beira da cama e chorava sem saber o porquê, velho. E quando a gente não preenche esse vazio, a mente tenta preencher com barulho. O passado puxa para trás, o futuro puxa para frente e o presente desaparece. A gente está sempre pensando no futuro, preocupado, ansioso, o que vai acontecer, ou não vai acontecer, mas aí a gente acha que vai acontecer, ou uma... Tem as crises de ansiedade, né? E hoje é o mal do século, ansiedade, estresse, depressão. A depressão é excesso de passado. Você fica ali remoendo situações de sofrimento, coisas que já foram, já aconteceram, não tá mais ali, né, no teu aqui agora. Mas você fica ali sofrendo. E aí você entra num processo de depressão, porque você fica cultivando aquele estado negativo. Ou excesso de futuro, que é a ansiedade. Você fica querendo coisas que não é aquilo que você tem agora.
Então, assim, a gente começa a treinar a sair do passado, sair do futuro e volta para o aqui e agora. Volta para onde a gente está e fazer aquilo tudo da melhor maneira possível. E a meditação é uma das formas que a gente tem para te trazer de volta para esse estado de presença, para o aqui e agora. Agora tá num assunto que tá em alta aí, que é o tenista, né? É João Fonseca? João Fonseca. É. 18 anos, pra eu não campeão falar. mais novo, campeão brasileiro mais novo, né? Gente, a ganhar uma etapa. Ele medita. Ele pratica respirações conscientes antes dos jogos. Então, olha só o que você pode conquistar se você começar desde cedo a ter práticas simples, que pode durar 2 minutos, 3 minutos, mas que te traz um resultado de virar um campeão aí. Né? Então eu estudava, só que chegava ali na hora, o coração começava a bater. Aí se eu via alguma pessoa que eu falava, essa pessoa é melhor que eu, ou então essa pessoa já fez mais coisas, ou é mais bonita, começava a dar aquela taquicardia também, eu não conseguia me concentrar, aí metia os pés pelas mãos, ou então quando eu queria muito uma coisa também, eu já ficava com um pensamento, nossa senhora. Aí chegou no momento em que veio caos absoluto e que a gente pode dizer que foi um momento de um surto, assim, talvez, que você tenha, que foi a virada de chave. Eu falo assim, eu não aguento mais, ou você tenha passado por um momento, assim, de fundo do poço. Foram vários até ter esse basta. Só que quando chegou, aí outro caos e outro limite que aconteceu foi quando eu me separei, que eu ia me casar, e aí eu achava que eu ia ficar pro resto da minha vida com essa pessoa, com esse cara, e o relacionamento acabou. Então, tudo aquilo que eu acreditava, daquilo lá, nasce, estuda, vai pro trabalho, casa, para sempre, né? Eu tinha um que era para sempre. A hora que esse para sempre acabou, eu falei assim, eita, agora danou-se, porque aí virou um outro caos, porque tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu tinha planejado na minha vida, não era verdade. Então é outro caos, é outro tsunami, é terremoto, desmorona tudo. Porque eu construí minha vida em cima disso, de encontrar uma pessoa para casar, ter filho e ficar pro resto da vida, independente do que fosse. E não vai ser assim? Acabou com tudo, né? Então o que é essa vida? Aí eu comecei a correr atrás, mas eu não tinha muita força. E eu fui metendo os pés pelas mãos, eu fui fazendo dívidas, eu fui ficando meio um pouco mais ansiosa, mais alterada, passando por mais um luto, né? Um luto de um relacionamento. O corpo grita quando a boca cala. E hoje, o maior silenciador que existe está na palma da nossa mão. A gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. E isso adoece. Ele acaba se viciando no dia a dia de uma outra pessoa, no digital. E, assim, tanto pra quem quer criar quanto pra quem tá consumindo, gente, a internet não é real. A gente só pode... Tipo assim, ó, vocês forem no Instagram agora, eu acabei de postar uma foto com essa roupa bonitinha, vindo no Uber bonitinho pra cá, pra fazer... Postei foto no estúdio, mas eu acordei horroroso. Entendeu? Eu acordei... Você dorme assim? Eu não sou bonito assim, gente. Que loucura, né? Que doideira. Eu achei que você dormia, gente. É bonequinho do Ken. Eu durmo, inclusive, com o microfone aqui dentro de mim, porque eu acordo já fazendo vídeo, gente. Pelo amor de Deus. Mano, a galera tem essa ideia de que a gente acorda, uau, lindo, maravilhoso, com a energia. Gente, eu acordo com cara de bunda. Eu acordo chato. Eu quero tomar meu café da manhã sem falar com ninguém. É normal, porque é de ser humano. E a internet não... Vai falar que você vai no banheiro também, você faz cocô. Eu faço, amigo. E é uma coisa que eu descobri ontem. Não pode. Foi ideando aí no ódio. Fazer um tutorial de robô do chá. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas isso daí é muito legal que ele tá falando, porque assim, energia a gente cria também, tá, gente? A gente acorda, às vezes ali com preguiça, com sono, querendo ficar na cama, mas você vai construindo a sua energia, você vai criando causas que a gente chama de causas sutis, né? Porque não são causas físicas, você vai na ação, mas se você tá ali, você faz um agradecimento quando você acorda, agradece pelo que você tem, agradece pelo que você gostaria de ter, como se já tivesse. Faz visualizações sobre aquilo que você quer ainda realizar, já estando na tua presença, na tua realidade. Faz uma meditação, nem que seja de 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos. Eu medito 1 hora. Não, Tudo bem. eu quero chegar nesse ponto aqui, hein, gente. Já penso bem. Eu sei que você é todo da galera da meditação.
Uma vez eu entrei luz. Gente, eu vou dar pra você. Toda. Esse aqui, uma vez, eu tava... Putz, a gente trabalhava junto nessa empresa de viagem de formatura. E aí eu entrei na sala de reunião, tinha um mantra na televisão tocando. Ele tava defumando a sala aqui, ó. O negócio dando aqui, eu falei... Que isso, Renato? Que coisa é essa? Cara, tem que ter equilíbrio, né? Não é só maluquice. Vamos lá, mantrinha, vamos, né, fazer um negocinho ali pra dar uma respirada, pra chegar no centro de novo. Porque, que nem a Paola falou, energia você transmuta, você manipula. Não, e aí... Então, se o negócio tá bagunçado ali, você respira, você volta pro centro. Pra você colocar, né? Claro. E eu aprendi muito isso com o teatro também. A gente fica na loucura e a gente não se percebe a nossa energia do dia a dia, né? E também, trazendo isso pra internet, essa coisa a gente cria energia real. E quem trabalha com a internet sabe muito bem disso. Você é influenciador que tá aí, você para de ser mentiroso na internet. Porque a gente acorda e a gente tá com essa cara de nhê. Aí, a gente liga o celular, a gente tá tipo... Galera, a vida é linda. Para. Mentira, a gente não é assim. Juro. A gente já deve ter visto acontecer isso. Porque, sei lá, eu vou chegar no estúdio pra gravar. Eu tô tipo, vamos lá gravar. Me dá o celular na minha mão, eu viro. Eu sorriso na orelha. Porque a gente cria essa coisa. A gente cria. E no final você tá com energia, porque você tá ali. É porque você põe a roupinha de influenciador. Às vezes uma coisa lá, o cara é chapeiro. Ele põe a roupinha de chapeiro, não tá com vontade, mas ele vai lá fazer um buzo e vira seu trabalho. O cara vai dirigir o caminhão, ele põe a roupinha. E aí, por isso que a galera da internet se frustra quando ele encontra um influenciador na vida. Porque eles na vida real dele. Ele quer encontrar o personagem, ele quer encontrar a pessoa. Cara, acontece muito. Então, tipo assim, a galera vai tirar foto, e aí você vai mudar pra tirar foto. Você pode. Ai, mas o seu pode na internet é outro. Você fala, pode! Quando você tá na internet, se você tá achando que me ver, se você tá achando que vai me ver com um filtro de borboleta aqui na vida real, você não vai. Entendeu? Então a galera na internet também tem que tomar esse cuidado, porque você tá vendo um influenciador na vida dele. E é assim que a nossa vida é igualzinho à sua. A pessoa, a partir disso que você apresenta para ela, ou possibilita que ela enxergue, ela vai mudando. Ela vai se transformando, ela vai se redescobrindo. Muito legal esse assunto, né? Em geral, eu também sou apaixonada. E hoje a gente vê muito jovens, principalmente, que estão passando por questões emocionais, né? Hoje existe uma ansiedade velada, né? Entre redes sociais que tá demais, né? A gente vê o tempo todo esse recurso, né? De sair da realidade para a gente ficar aqui vivendo, às vezes, por prazeres imediatos, dopamina. E tem muito adolescente, jovens e pais que não sabem lidar com questões de, às vezes, rebeldia de um adolescente, de um jovem. Qual é a forma, né? Então, se esse jovem, às vezes, está passando por alguma questão e a mãe também não está sabendo lidar, você provavelmente tem alguns casos que consegue atender e trazer a solução. Muitas vezes esses jovens não precisam expressar verbalmente, falar, porque às vezes eles não querem falar sobre as questões que estão ali, que às vezes nem eles mesmos entendem, né? São emoções que afloram e às vezes eles não conseguem colocar em palavras, não conseguem expressar o que realmente está passando, e aí você tem todo esse cuidado, essa escuta, para ver o que está além daquilo que talvez ele consiga expressar. Às vezes ele não consegue expressar no primeiro momento, mas expressar é extremamente importante. Então, dentro do processo terapêutico, uma das técnicas é viabilizar que ele expresse mesmo, porque a manifestação verbal, ela é reorganizadora. Quando eu falo da minha dor, eu reorganizo e ressignifico aquilo que está dentro de mim e que eu não conseguia compreender. Então, sim, eu pego muitos adolescentes, já peguei vários adolescentes muito calados, então a gente precisa achar um ponto, né? O que eu precisei fazer foi achar um ponto de conexão para poder trazê-lo para mim. O fato dele vir já é uma grande coisa. Alguns vêm porque são forçados a vir. Era uma dúvida que eu tinha. Como que ele chegou até você? Porque dificilmente o adolescente vai falar, opa, eu preciso fazer uma terapia. Já tive alguns que pediram para o pai ou para a mãe para trazê-los, né? Mas a maioria vem porque o pai e a mãe
entende que é. Não que ele não ache que ele está precisando de ajuda ou que tem alguma coisa acontecendo com ele. Mas eu acho que ainda, né, tem um misticismo, ou um medo, na verdade, de que psicólogo é para louco ainda. Ainda tem. Isso já foi muito quebrado. Mas assim, eu não preciso para psicólogo, eu não tô louco. Eles chegam, às vezes, a maioria das vezes, por causa dos pais. A maioria. E tem também um outro estigma que a pessoa só vai buscar uma terapia a hora que ela tá enlouquecendo de verdade. Não é um estigma, é uma verdade. É verdade. Não é estigma, né? Enquanto ela consegue dar conta, né? Você falou, né? Eu já estudei psicanálise, né? Sou quase formado, né? A minha orientação é psicanalítica. Então, o que a gente precisa, com que eu trabalho é exatamente desta maneira. Trabalhar com ele nessa dificuldade de se expressar, e quando a gente utiliza mecanismos de defesa, e todos nós utilizamos, a partir dos 5 anos, a gente começa, 5, 6, 7 anos, a gente já tem ali a possibilidade de utilizar mecanismos de defesa ou estratégias, mas elas gastam. Tudo que a gente usa demais gasta. Então, eles vão para a terapia quando esses recursos que ele utiliza já não estão mais dando conta. Né? Então, sim, eles chegam exatamente neste momento que já tentaram de tudo. De tudo. Conversas no bar, com colega, com amigo, já foram, às vezes, fazer trabalhos, outros tipos, meditação, mindfulness, né? Mas não falaram, não tomaram contato com as suas dificuldades. E aí, nessa questão da compulsão, eu tinha vergonha de aparecer com as minhas amigas, você perguntou das amigas, né? Então, como eu engordava 10 quilos, essa era a época que eu sumia. E todo mundo até me apelidava como Bamba Ninja, porque do nada eu sumia da rodinha. Eu realmente me afastava de todo mundo e eu entrava até num quadro de depressão. Porque eu não queria interagir com o mundo. Eu tinha uma série de questões internas. Olha quantas coisas, né, foram acontecendo. Muitas questões internas mal resolvidas que eu não tinha como tratar, eu nem sabia o que estava acontecendo. Então agora suas amigas vão saber por que você sumia, finalmente. Literalmente eu sumia. Tanto é que meu apelido era Bamba Ninja, porque de fato quando eu estava nesses momentos onde eu engordava mais, eu tinha vergonha de aparecer. Nossa. Então eu me escondia e vinha uma depressão, vinha uma vontade de... Aliás, me faltava a vontade de viver. Era muito triste, assim. E eu não tinha com quem conversar. Né? E aí eu sempre busquei por essas pílulas mágicas. Então eu olhava muito para o emagrecimento. Eu não entendia que tinha uma causa emocional por trás. E quando eu buscava por esses profissionais da saúde, que eu fui a todos os melhores endocrinologistas que eu já falei aqui, né, os nutricionistas, todos, eles sempre me vinham com uma pílula mágica, uma dieta prontinha. Não tinha esse olhar por trás para entender o que eu estava passando, né? Então isso para mim foi mais desafiador. Enxergar realmente a raiz do meu problema. Você tá falando da química, mas não teve terapia, né, não teve uma indicação de terapia, porque você foi no médico para te dar outro remédio para você melhorar. Teve um acompanhamento de psicológico, alguma coisa desse tipo? Teve. Porque o que você tá falando, tive vontade de morrer. Uhum. Você lembra o período que foi isso? Porque isso é um caso muito complicado. A gente está com um aumento de suicídios muito grande nessa faixa etária de adolescentes. Então, isso é um caso muito grave que eu trabalhei muitos anos com viagem de formatura e casos de ansiedade, depressão, suicídios têm crescido demais. Por falta de conexão com família, por falta de um vazio interior, e eles tiram a própria vida. E o que você está trazendo, graças a Deus, deu tudo certo para você, Sim. mas é um problema que assola muitas famílias e muitos adolescentes que não sabem quem procurar, o que fazer. Exato. Eu não sabia quem procurar. Eu lembro que um médico me indicou a psiquiatria, mas eu falei, não vou para psiquiatria. Para mim não era uma solução plausível, sabe? Até na época talvez pudesse ter me ajudado ou não, ia ser mais uma droga só que eu ia tomar, né? Chegar nesse limite não acontece do dia para a noite. É o resultado de anos vivendo sem olhar para dentro, reagindo ao mundo, vivendo no piloto automático. Mas só para vocês entenderem, é um estado de presença plena. E cara, parece um tema tão simples, né? E que na realidade é simples, só que a gente não presta atenção nisso. Quando eu comecei a perceber
que a gente fica o tempo todo no piloto automático, né? Que é o que normalmente todas as pessoas fazem. Não tô falando nem só do jovem, né? Todas as pessoas fazem. A hora que você começa a perceber o que você tá comendo, o que você tá fazendo, o que você tá curtindo, sai um pouquinho lá de trás do passado que a gente fica, sai um pouquinho lá vivendo o futuro que não chegou. É aquela velha história, né? O cara começa segunda-feira, a pessoa começa segunda-feira e já tá no final de semana. Puta, segunda-feira, já quero final de semana, quero ir pra praia, quero fazer não sei o quê. E não vive o dia a dia, né? Então o Mindfulness me trouxe isso. Esse estado de presença, viver todos os dias da minha vida. Porque aí chega no final do ano, nossa, como o ano passou rápido, né? Pô, o cara viveu sempre na frente, ele nunca viveu no dia a dia, no presente, né? A pessoa sempre tá um passo à frente, sempre no final de semana, ou nas férias, ou depois da aula, depois do trabalho, depois de tudo. Ele não vive aquilo que ele tem que viver todos os dias. E tem um monte de coisa que a gente aprende, né? Não só o Mindfulness, né? A meditação, tudo isso que a gente vai falar. Isso coloca vocês em uma outra prateleira. Eu tô falando que a maioria da população não sabe fazer o que tá ao nosso alcance ali, que é muito simples, né? Que é o estado de presença plena, a meditação. A meditação me trouxe, assim, um outro patamar. Eu tô em outro degrau, assim. Porque na hora, por exemplo, no trânsito, na hora que eu tô bem bravão, bem puto da vida mesmo, você dá aquela respirada, né? Dá aquela respirada, pensa ali 10 vezes antes de fazer alguma coisa, acabou. Vamos conversar sobre o que é o meu certo, o que eu não aceito. Isso é chamado de consentimento. Isso é ideal para os casais fazerem, mas entre o pai e o filho também precisa ter. E o que é consentimento? Vamos entrar no consentimento. Quais são os meus limites? Quais são as minhas necessidades? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas regras? E é isso. E os filhos também têm abertura de falar. Exatamente. Também sobre seus limites e necessidades. Exatamente. Isso, na verdade, tudo em qualquer... Quando a gente fala sobre relações, independente se seja afetiva, seja entre pai e filhos, entre professores, precisa ter uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? É quando você valida a emoção daquele jovem, ou daquele adulto, ou daquela pessoa. Então, existe um sentimento por trás disso. E esse sentimento, ele vai provocar determinados pensamentos, que vão provocar determinadas ações, que vão determinar determinados hábitos, e que automaticamente isso vai virar uma bola de neve. Então, para se ter um aumento de repertório comportamental, que esse é o ponto-chave, então se o adolescente ele é muito rebelde, ele precisa ter um aumento de repertório comportamental. Como ele vai fazer isso? Através da imposição nessa fase? Não. Vai desde o acordar cedo ao dormir cedo, alimentação, rotina de treinos e antigamente estudo também, eu terminei a escola e, enfim, é uma cobrança que já, como eu te falei, a gente já brigou bastante, mas hoje em dia ela é super bem equilibrada e acho que por isso que tá tendo tanto resultado nos campeonatos, porque a gente conseguiu alinhar as coisas e tá dando certo. Isso é uma curiosidade, né? Porque a gente fala do seu treinamento, o seu treinador tá dentro da sua casa, que é seu pai. Como que fica a Laura aí, sem ser a Laura surfista? A Laura normal, a Laura que gosta de ir pra praia, encontrar os amigos, as amigas, sair pra passear. Como que fica a sua cabeça em relação a isso? Quem é a Laura fora do surf? Hoje em dia, eu não divido tanto a Laura fora do surf com a Laura surfista, mas eu viajo muito hoje em dia para competir etapas do Mundial, o Challenger Series, e toda vez que eu tô em casa eu busco dispersar um pouco desse mundo do surf e tentar me reencontrar um pouco mais. Eu gosto bastante de estar com a minha família, a gente aproveita bastante quando eu tô aqui. Galera, vocês estão em casa, só para vocês entenderem, né? Quando o mar tá grande, você vendo de fora, tem aquele barulho, aquele estrondo, é grande, né? Dá um medo. Você dentro da água, com a força da onda, deitado na prancha, você vendo o negócio crescer, é assustador. Para quem não tá ali, mesmo para quem já é acostumado a pegar onda, a surfar, furar onda, é assustador.
E a gente tá falando de quantos anos você tinha? 12 anos. 12 anos. Será que ela é competitiva ou não? Sim, sou muito. E meu pai é apaixonado por ondas grandes. Então, acho que mesmo eu com medo, ele me incentivava sempre a ir, a varar meus medos, né? Aham. E esse campeonato foi uma prova disso. E foi quando eu comecei a me apaixonar também por ondas grandes. Foi um dos que eu comecei a ficar conhecida por isso de gostar mais de ondas grandes. O que a gente faz hoje para poder entender o que está acontecendo? E aí eu tive o primeiro contato com uma terapia, que foi uma terapia quântica, né? Então, que eu faço até hoje. Super recomendo. Por quê? Como muita gente, eu tinha um preconceito muito grande com terapia. Eu achava que terapia, como todos acham, é coisa de louco. E eu ouvi recentemente um depoimento do Selton Mello, ele falando: terapia não é coisa de louco, terapia é coisa de gente sábia, né? O momento que você olha para dentro e começa a olhar e alguma coisa, você que sempre teve controle da sua vida, da sua carreira, você se projeta e você consegue ter êxito em tudo que você desenhou, e num dado momento isso começa a dar errado, o que está acontecendo? Né? Então é um momento que você para se revisar. Ainda existe uma barreira muito grande contra terapias, né? Então qualquer coisa que você fale para um jovem, por exemplo, fala para fazer terapia, ele se sente até ofendido porque, pô, vou fazer terapia, não sou louco e tal. Cara, você não tem que fazer terapia só quando você tá mal. Você faz terapia, inclusive, para quando você tá bem, para te acompanhar, como se fosse seu guru. Isso é muito libertador, isso te traz muitos benefícios e te coloca em outro patamar, né? Porque você divide ali... Tem uma frase assim que eu trago de muito tempo que um amigo meu falava: o louco nunca sabe que tá louco. Você não sai de casa falando, hoje eu vou fazer uma merdinha ali, né? Vou fazer uma besteira. Você não sai de casa falando isso. Mas você faz tentando acertar, né? E se você não divide isso com alguém, se ninguém tá ali para te falar, ó, tá, esse caminho aqui não é melhor, aqui pode ser melhor, você não consegue. Você vai errando até ou você apanhar de vez mesmo, tomar um cacete da vida, ou alguém te falar, com todas as letras. Então, assim, tem muito esse lance de terapia, de ter esse preconceito com terapia, exatamente por conta de cultura, falta de informação. E é isso que a gente precisa trazer também para essa geração, né? Reconhecer o limite é o primeiro passo. O segundo é ter a coragem de pedir ajuda e entender que cuidar da mente é coisa de gente grande. Você sabe quem? Hoje, a gente sempre aconselha o pai, a mãe, né? E até mesmo a escola, os gestores da escola, a fazer o encaminhamento dessa criança para um psicólogo. Nós temos os CAPs, né? Nós temos um estigma da saúde mental hoje em dia, né? Exato. Estigma da saúde mental. Então, não vou não, que meu filho não é doido. Exatamente. Então, calma, não é isso. Você precisa entender. Caminhe, ele é um psicólogo. As pessoas colocam terapia como uma barreira assim, meu Deus, não, eu não preciso, não sou maluco. E não tem nada a ver com isso. E eu sempre falo para as pessoas, vocês têm que entender pelos dois lados. O lado do pai. Você tem um filho, você tem uma expectativa sobre aquele teu filho. De repente, alguém chega para ele e dá uma notícia do tipo assim, seu filho é doido. Ele é doidinho, esse menino. Pô, o que ele vai fazer? O que doido? Não, rapaz, doido é você, ô maluco. É uma falta de tato, né, às vezes, de sensibilidade para lidar com esse tipo de informação, né? E eu falo para os professores, na hora que você vai comunicar, vai dizer, olha, você precisa encaminhar seu filho a um especialista, né? Você tem que ter um tato, você tem que chamar esses pais, conversar com ele, dizer para ele quais são os casos, e não só empurrar o problema para ele, dizer, nós podemos te indicar aqui o serviço, né, da UBS, o serviço do CAPS, que está aqui próximo. Então, sabe aquela frase, ou aquela palavra, ou aquela coisa que teu pai, tua mãe, a escola fala que te deixa um pouquinho mais para baixo, que você é assim, assado? Não se preocupa com isso, tá? Porque você pode até ter esses atributos, né, que são ditos para você, mas você tem tantos outros maravilhosos que não estão mostrando para você, que a gente vai mostrar. A gente vai fazer você se enxergar como uma pessoa especial que você é.
E é isso. Muito bom, muito bom. Vem com a gente. Vem com a gente, galera. No próximo episódio a gente vai trazer um monte de coisa legal. Se conecta aí, vem. Bora. Bora! Você sabe quem? Você sabe quem? Geração papo reto, vida real. Geração. Uma produção Simon Says Filmes.